Olá, bem-vindos ao canal Administração Antônio Marcos. Hoje, quinta-feira, 25 de fevereiro, nós estamos gravando mais uma leitura e uma reflexão do texto que foi publicado na semana passada, Reagir ou Agir. Antes, porém, se você ainda não é inscrito, não está inscrito no canal, aproveite, se inscreva, é importantíssimo que você se inscreva para que o YouTube possa nos permitir continuar gravando esses vídeos e divulgando esses conteúdos. Então se inscreva no canal e ao final, se você gostou do vídeo, marque lá positivo, né? Ou se não gostou, negativo, e não esqueça, deixe seus comentários. É importante os seus comentários para que a gente possa aprimorar cada vez mais esse trabalho que nós estamos fazendo. Uma outra coisa, a partir da próxima semana, nós vamos mudar alguns horários de disponibilização de vídeos e de textos, assim como também um dia vai ser alterado. A partir da próxima segunda-feira, a partir do dia 1º de março, o vídeo aula, aquele vídeo semanal que desde setembro nós temos aí explicando conteúdos de administração, estará disponibilizado a partir das 11h30 da manhã. Na quarta-feira será disponibilizado o vídeo com a leitura e reflexão sobre o texto que será disponibilizado esta semana, na sexta-feira. Então, esses vídeos com a leitura e reflexão sobre os textos que acontecem atualmente às quintas-feiras, passará a ser às quartas-feiras, a partir da próxima semana, também às 11h30 da manhã. E já nesta semana, o texto desta semana, que estará disponibilizado na sexta-feira, será disponibilizado às 11h30. Então, toda semana, segunda, quarta e sexta, às 11h30, nós teremos alguma novidade no nosso canal. Segunda e quarta no YouTube, às sextas-feiras no Facebook. Então, vamos à leitura e à reflexão do nosso texto de hoje. Reagir ou agir? Atitude reativa ou proativa? Há poucos dias nós falamos sobre isso, sobre esse assunto, quando nós estávamos falando em planejamento. O que é melhor? Reagir ou agir? Ter uma atitude reativa ou uma atitude proativa? É sobre isso que esse texto vai tratar. Quem já não passou pela experiência de chegar em casa ao final do dia, ou ao deitar-se, raciocinando sobre os acontecimentos diários, lamentar-se sobre alguns de seus comportamentos, atos ou palavras? Isso acontece conosco sempre, né? No final do dia ou na hora de deitar, a gente começa a pensar naquilo que nós fizemos, naquilo que nós falamos com algumas determinadas pessoas, aquilo que nós deixamos de fazer, e muitas vezes a gente se arrepende e fica remoendo aquilo. Puxa, devia ter feito dessa forma, eu não devia ter dito isso, o fulano vai ficar magoado. Então, isso acontece normalmente com todas as pessoas. Normalmente, isso acontece em razão de termos agido sem o crivo da razão, sem o uso do raciocínio, sem uma análise das opções. Foram simplesmente reações aos acontecimentos. Toda vez que nós, ao agir, ao fazer alguma coisa, nós fazemos de forma natural, impulsiva, sem reflexão, vai gerar ações, nós vamos estar desenvolvendo ações que poderão nos causar esse tipo de reflexão. Porque nós não refletimos, nós não fizemos escolhas, nós não decidimos qual a melhor maneira de agir naquele momento. Nós reagimos. Nós reagimos aos acontecimentos. E por isso, muitas vezes, nós nos arrependemos.
Para compreendermos melhor essa situação, vamos procurar entender o que nos ensina Max Weber a respeito de um tipo específico de ação humana, a ação social. Max Weber, um dos pais da sociologia, das ciências sociais, lá no final do século XIX, início do século XX, definiu um tipo de ação humana que é a ação social, que vai nos ajudar a compreender melhor esse assunto. Imaginemos uma pessoa andando pela rua e, subitamente, ao dobrar uma esquina, dá de encontro com outra pessoa. A ação desenvolvida até esse momento nada tem de ação social. Mas a ação que será desenvolvida após esse incidente, seja um pedido de desculpas, seja reclamar que a outra pessoa não estava olhando para onde ia, será uma ação social. Então, eu estou andando pela rua, viro a esquina e dou um encontrão numa pessoa. Até aquele momento, não é uma ação social. Estava simplesmente caminhando, distraído, não estava prestando muita atenção até, e daí encontramos com outra pessoa. Até esse momento, é uma ação humana normal, mas não é uma ação social. A partir desse momento, a forma como eu agir, a partir desse momento, será sim uma ação social. Por quê? Vamos ver a explicação de Weber. A ação social é aquela que se desenvolve considerando uma relação objetiva ou subjetiva entre o sujeito e outra pessoa. Então, ação social é uma ação que eu desenvolvo numa relação com outras pessoas, de forma objetiva ou de forma subjetiva, de uma forma pensada, raciocinada, escolhida, ou de uma forma subjetiva, inconsciente, pura reação. Assim, o ato de proteger o corpo cobrindo-o com qualquer material não é uma ação social, mas o ato de vestir-se para sair é. Eu estou com frio e procuro me proteger, me cobrindo com qualquer material que esteja à minha disposição. Não é uma ação social, é uma ação humana de proteção ao frio. Agora, ao me vestir de manhã para sair, isso é uma ação social. Por quê? Porque mesmo que subjetivamente, mesmo que inconscientemente, eu me visto para os outros. Eu me visto para ser adequadamente avaliado pelas outras pessoas. E quanto mais importante o momento, o acontecimento para o qual estarei me vestindo, mais ainda vai ser a minha consciência, aí não será de forma inconsciente, de forma subjetiva, mas de forma objetiva, maior será a minha objetividade na forma como estarei me vestindo. A ação social, ela pode ser classificada como ação racional ou ação não racional. A ação não racional é a ação desenvolvida sem qualquer processo consciente de escolha. A ação não racional pode ser resultado de um sentimento ou de um comportamento decorrente de um costume que a pessoa tenha. Ou seja, a ação não racional pode ter origem afetiva, determinada por emoções, ou ter origem na tradição, determinada pelos usos e costumes. A ação não racional, a ação subjetiva, não é pensada, ela pode ser desenvolvida de duas formas. Ou de forma afetiva, dei o encontrão com a pessoa lá na esquina. E imediatamente eu reajo a isso, ou xingando, ou reclamando, ou pedindo desculpas. Essa ação, quando é uma ação que pode agredir até a outra pessoa, xingar, reclamar, ela foi com base na emoção do momento. Se eu peço desculpas, ela foi com base no uso de costumes, numa tradição. Então, veja, a ação ela pode ser não racional,
não é refletida, não é pensada e pode ter a origem ou nas emoções, base afetiva, ou nos usos e costumes, né? Com base na tradição. Já a ação racional é a ação resultante de uma escolha deliberada. Diante de uma situação qualquer, se adota, dentre as opções possíveis, a que for julgada mais conveniente. A ação racional pode ser desenvolvida objetivando determinados resultados, de modo racional referente a fins. Ou pode ser desenvolvida considerando o meu julgamento do que eu considero certo ou errado, de modo racional referente a valores. Então, a ação racional, aquela que é pensada, ela tem também duas bases, duas origens. Ou ela tem uma origem objetivando um resultado que eu queira alcançar, referente a fins, eu vou agir dessa maneira para poder obter isso lá na frente. Então, racional referente a fins. Ou ela é uma ação racional com base naquilo que eu considero certo e errado, né? Pedir desculpas. Né? E eu faço isso conscientemente. Pô, cara, desculpa aí, errei. Né? Ora, eu estou agindo de forma racional, eu refleti, melhor eu pedir desculpas nesse momento, né? Mas com base naquilo que eu considero certo ou errado, com base em valores. Vejam que muitas vezes eu peço desculpa sem o raciocínio, sem a reflexão. Aí é uma ação não racional com base na tradição. Outras vezes eu posso agir com base nos valores, naquilo que eu considero certo ou errado. Então a mesma ação ela pode estar, ou se foi refletida com base em valores, se não foi refletida com base na tradição. Né? Então, 4 origens de ação, 2 para ação não racional e 2 para ação racional. Observe-se que podemos estabelecer uma relação entre reagir e agir. A ação social não racional, seja de modo afetivo, seja de modo tradicional, corresponde à reação. Porém, quando submetemos a resposta aos estímulos à análise racional, identificando as opções e escolhendo a que será desenvolvida em função do resultado que se pretende alcançar com essa ação, ou em função de meus valores, ou em função de minhas crenças, se estará agindo de modo racional. Então, a ação é racional, a reação é não racional. Quando eu reajo, eu estou desenvolvendo uma ação de modo não racional, ou com base afetiva, ou com base na tradição. Quando eu ajo, eu estou agindo de forma racional, ou com base em valores, ou com base em resultados que eu estou querendo alcançar. Provavelmente, se passarmos a agir mais e reagir menos, não deveremos, ao final do dia, ou ao deitar, ficarmos removendo nossas ações ou palavras, nos arrependendo daquilo que foi feito ou dito impensadamente. Quanto mais nós agimos, menos dor de consciência teremos no final do dia. Quanto mais nós reagirmos, quanto mais nós nos deixarmos ser levados pelos acontecimentos, mais nós poderemos nos arrepender ao final do dia daquilo que nós fizemos. Observem que, normalmente, as pessoas que admiramos, que nos parecem sensatas, inteligentes, preparadas, não tomam decisões imediatamente aos fatos, sem antes raciocinar sobre o problema. Elas agem.
Aquelas pessoas que nós admiramos e que nós olhamos e falamos, puxa vida, eu tenho que aprender a agir dessa forma. Né? Pessoas inteligentes, elas param para reagir ou para agir. Elas não reagem automaticamente, elas não se deixam levar pelos acontecimentos, pelos seus sentimentos ou pela tradição. Elas param, dá um tempinho, raciocina, conta até 10 e age. Porém, um alerta nos é dado por Weber. Toda ação social deve ser desenvolvida sob uma ética de responsabilidade, ou seja, as pessoas devem estar conscientes de que toda e qualquer ação irá gerar consequências. E sobre esses resultados seremos responsáveis. Logo, a escolha da ação a ser desenvolvida deve considerar as consequências possíveis para termos escolhas adequadas. Qualquer coisa que a gente faça vai gerar consequência, se não imediatamente, no futuro. Tudo, qualquer ação humana irá gerar consequências. E eu tenho que pensar nessas consequências. Não é somente raciocinar o que é o melhor para o resultado que eu quero alcançar. O que é o melhor, qual a melhor maneira de agir de acordo com aquilo que eu considero certo e errado. Mas, quais as consequências se essa escolha for a que eu adote? Quais as consequências de cada uma das opções de ação que eu tenho? Para poder escolher, então, aquela que é a mais adequada. Para que eu tenha a ética da responsabilidade. Eu me sinta realmente pleno naquilo que eu estou fazendo. Então, essa foi a leitura do texto que foi disponibilizado na sexta-feira passada, Reagir ou Agir. Esta semana nós teremos um novo texto sendo disponibilizado na sexta-feira e a leitura, então, como já avisamos no início, será feita não na quinta, mas na próxima quarta-feira. Até o próximo vídeo.